Paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui com mais um canal Trigos, Comunidade Trigos. Eu sou a Vanessa Ferreira Galo. Eu sou Camila Moraes. Estamos aqui com mais um conteúdo para você da parte de Deus. Fica ligadinho aí que estamos no ar. Amém? Amém. Estamos online na Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo ao nosso canal Trigos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos mais um dia, né? Mais um renovo dia. de palavra, falar da palavra de Deus. Eu já estava com saudade, Vanessa, de compartilhar a palavra com essas irmãs, com essas mulheres que estão conectadas com o céu, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós estamos na direção do eterno aqui. Aleluia. O roteiro está escrito no céu já, Vanessa. Sim, esse roteiro já foi escrito no céu. Hoje vai ser bênção, muitos corações vão ser curados, mentes, Em nome de Jesus. corpo, consequentemente. E o Senhor vai nos guardar, nos conduzir a águas profundas Em nome diante de Jesus. dessa palavra que nós vamos trazer hoje. E nós vamos fazer um bate-papo Sim, sim. diante da palavra. O Senhor ministrou no meu coração a palavra em Mateus 21. No coração da Camila foi Ezequiel 47. Ezequiel 47. Então pega lá, né? Abre a sua Bíblia em Mateus 21, a parábola dos dois filhos. Aleluia. Aleluia. Então vem com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bíblia na vida. A parábola dos dois filhos. Capítulo 21, versículo 28. Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Vou parar por aqui, né? E vamos discorrer sobre essa palavra. Sim. E eu gostaria muito de convidar o Espírito Santo de Deus para nos dar esse discernimento. Senhor, que a tua palavra ela seja vida diante dos nossos olhos. Que as pessoas que estejam aqui recebam o entendimento da palavra. O discernimento espiritual venha sobre nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos encha, Pai, com o teu Espírito, em nome de Jesus. Que a tua palavra vá e que ela encha seus vasos para honra e glória do Senhor. Sim, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Camila, essa parábola ela fala de duas personalidades. E nós podemos pensar num só Espírito, né? Espírito Santo que nos rege. E qual é o momento em que nós deixamos que o Espírito Santo de Deus ministre sobre nós o fazer, o ir, o querer? E como nós estamos nos sujeitando diante do pedido do Pai, diante daquilo que nos vem como uma oferta de trabalho, uma oferta para suprir a vida do outro, um convite para estar manuseando de alguma forma a vida de um irmão, seu trabalho numa igreja, seu trabalho pessoal, profissional, a forma como você tem se edificado. Então ali nós podemos ver duas pessoas diferentes, com intenções diferentes. Meu Deus, é forte. Você falando aí, Vanessa, veio na minha cabeça, sabe o quê? Dessas mulheres que estão nos assistindo, que muitas vezes falaram não, ou estão falando não para Deus. Mas no coração dela, a disposição para obedecer está sendo maior do que o não que ela está proclamando. Então você, mulher de Deus, que está aí, falando eu não quero mais servir,
Eu não quero mais estar, eu não vou mais obedecer ao Pai. Mas tem algo falando mais alto dentro de você, chamado Espírito de vida. O nosso eterno Deus maravilhoso que resolveu morar em nós, o Espírito Santo. E fala não, e você vai. No começo até você falou não, mas você acaba indo, porque o fruir do Espírito te conduz a fazer aquilo que o Pai manda, a obedecer. Você lendo aí, o Senhor ministrando aqui no meu coração, Vanessa, que muitas vezes tem pessoas, eu já fui assim, quantas vezes eu falava assim, não, tá muita coisa, que aqui eu vou falar já para pessoas que estão congregando em igreja, é muito corrida, tá ali domingo a domingo, tá naquele culto, tá trabalhando em algum departamento na igreja, obedecendo até mesmo na leitura em casa. Tem uma disciplina. E você fala, eu não vou. E acaba indo, porque o amor a Deus fala mais alto do que o nosso cansaço, do que o nosso estilo de vida. Porque aquele que obedece, aqui tá falando qual dos dois? Agradou o coração do Pai. Agradou o coração do Pai. Aquele que falou que vai por status, que talvez ele falou para se dar bem naquele momento. Então, assim, muitas vezes nós mulheres, homens também acontece isso, acabamos falando um sim, até um compromisso, Vanessa. E aí, vamos lá naquele aniversário? Sim, vamos sim. Mas já sabe que não vai. Falou para agradar, para ter status. Mas o que importa para Deus não é o que você fala, é o que você faz. Meu Deus, é forte, hein? Sim, é forte. E aí a gente se coloca a pensar quantas vezes a gente já disse, já afirmou compromissos e não cumpriu com eles. Meu Deus. Quantas vezes nós não firmamos compromisso, não falamos que faríamos, mas surgiu aquela intensa vontade de fazer no percorrer do caminho. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo que convence. Então, é forte isso. Falar e agir. Aqui nós estamos diante de um contexto, de um texto. Sim. Eu falo que vou. Você é mulher que está falando que vai. Está falando que vai mudar de vida. Que vai ser uma mãe melhor. Que vai ser uma esposa melhor. Que vai ser uma filha melhor. Mas nunca faz. Por quê? Porque você precisa ter uma posição de ação. Posição vai falar de ação. Tá? Dispor a uma ação de ir, de caminhar, se movimentar. Porque também a palavra de Deus vai sempre falar que ele é como águas. Mas não é águas de cisterna, é águas que flui do rio. Alguém que já viu um rio ou um mar parado? Não, é movimento. Sim. Então nós temos que estar sempre indo em movimento. Ele fala que ele é o fogo. Sim. O fogo, eu nunca vi um fogo parado. O fogo, ele é movimento. Então é ir, é fazer, é ter uma disposição e uma ação. Sim. Aí você entra no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Meu Deus, forte. O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Então aqui nós já estamos vendo Jesus ministrar sobre a palavra de Deus, sobre a vinda dele como Cristo, como aquele que lavaria todos os nossos pecados diante da cruz. Então ele já está falando não somente de uma intenção de um filho, mas também de uma intenção de mente. Uma intenção de mente. Quando você fala e você faz, são distintos. Falar e fazer são posições distintas. Então agrada sim o coração de Deus que você faça, muito além de fazer.
ainda que haja necessidade que nós falemos, que nós declaremos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mediante a palavra de Deus. Nós precisamos declarar isso. Mas Deus está falando aqui sobre uma ação, um agir, um mover que parte de nós, até mesmo para crer. Sim. No Cristo que já veio e que já ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Glória Ele vive entre nós. Aleluia. E ele vai voltar. Jesus está voltando. Então isso, Vanessa, me faz a entender, sabe o quê? Uma passagem da Bíblia que diz, né? Muito me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, esse filho que falou só honrou a Deus com lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então, assim, eu creio, Vanessa, que nós estamos vivendo num tempo, até mesmo aqui na internet, aqui no YouTube aparecem outros canais, outras coisas, de pessoas que falam e não fazem. É algo que eu falo muito aqui com a Vanessa, que não adianta nós vir falar para você, fazer uma performance para vocês e não viver aquilo que nós estamos pregando. Sim. Então nós procuramos, é perfeição não, mas nós falamos e temos que viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos. Viver o céu sobre a nossa vida, não só de falácias, porque quem fala demais não sustenta com a ação. Então assim, precisa haver uma transformação de mente, uma transformação, uma metanoia, né? Uma mudança de mente, mudar. Senhor, eu estou aqui em oração. Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu vou ficar mais juntinho com o Senhor nesse ano 2025. Quantas promessas você fez na virada de 2024 para 2025 que você falou e não fez? Quantas metas você fez no seu planner e nenhuma foi cumprida? Caramba, essa palavra tá falando comigo? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a misericórdia de Deus te alcança agora, assim como nos alcançou. Ainda dá tempo. Sim. Vai dar tempo. Vai ter festa. Vai ter festa, né? Inclusive a gente tava até conversando. Sabe um pregador que eu te enviei ontem? Sim. Aí eu enviei um pregador ontem, ele falava muito sobre os tempos de internet. Eles estavam fazendo uma conferência em que foi convidado 3 pregadores distintos e os 3 atacavam uns aos outros em questões doutrinárias. E aí ele dizia muito sobre essa importância do entendimento da ministração dentro da igreja. Sim. Como você vai ministrar no local onde vocês abordam as práticas são incoerentes, né? Aquilo que você vive, aquilo que você trata. E igual a gente conversa sobre a igreja, às vezes você tá ali servindo a igreja com os seus irmãos, mas o irmão que tá te direcionando como liderança não é para a glória de Deus. Meu Deus. É para a glória de si como homem. Meu Deus. Então eu até falei pra Camila a gente tava falando sobre o perfil de ser mulher, porque a mulher de Abraão, ela ouviu a Deus quando ela ministrava sobre a vida de Abraão, mas a mulher de Ló, quando ministrou sobre a vida de Ló, ela não ouvia a Deus. Então, quem eu devo ouvir? São tantas vozes. De que forma eu devo agir? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ter constância. Porque o caminho de você falar e ter uma ação e fazer e obedecer a uma coisinha chamada constância. A constância, ela é desafiadora. A constância de você começar e terminar algo é desafiadora, mas é bíblica. Porque muitas vezes você, mulher que está aí do outro lado, está nos ouvindo e nos assistindo, quantas coisas você já começou e não terminou? Sim. Por não acreditar, não estou falando para você acreditar em si mesmo. Porque nós vivemos num tempo, Vanessa, que estamos buscando muito autoajuda. Mas eu quero falar algo diferente, vai contramão do que você tem ouvido.
vai buscar a ajuda do alto, que dá certo. Porque quando a gente só busca alta ajuda, claro que a gente tem que confiar na matéria linda que o Senhor criou, na criatura, no Filho que o Senhor fez. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Mas a nossa confiança não é baseada em nós mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo Jesus, para glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Então a constância, ela precisa ser vivida na vida do povo atual, não só do crente, não só do filho e da filha de Deus, aquele que não conhece também a palavra de Deus, que quer até mesmo frequentar uma igreja, ouvir a palavra de Deus numa rádio, numa internet, mas muitas vezes você assistiu o primeiro vídeo, está assistindo esse, você não vai assistir o outro. Eu aconselho você a ter constância, nos acompanhar, indo lá, dando like, ativando o sininho, compartilhando, tendo constância do alimento que o Senhor vai estar alimentando. Então, o filho que obedece a Deus só tem a ganhar. Sim. E ele age com constância. Com constância. E, consequentemente, a gente firma um compromisso. Porque quando você aceita Jesus, você está firmando um compromisso. Sim. Eu te aceito como meu Salvador. Salvador. Aquele que é suficiente para mim. Então, você está firmando um compromisso. Então, há uma questão de autoridade. Sim. E também de capacidade. Sim. Quando você gera um compromisso. E infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente faz um compromisso com a nossa boca e não cumpre, nós estamos, infelizmente, caminhando, percorrendo pelo caminho de que você, quando estiver dizendo algo, não vai ter seriedade. Sim. Não vai haver seriedade. Sim, é relevante, né? Relevância diante de frutos. Quando eu falo frutos, eu falo sobre uma multiplicação. Uma multiplicação de pão, uma multiplicação de peixe, uma multiplicação de paz, tranquilidade. Então, a gente, para conseguir ter frutos, conseguir ser constante, a gente precisa ter esse entendimento da importância de seguir com aquilo que nós falamos. Para quê? Para que nós sejamos capazes de alinhar o que é dito com o que é feito. Ser trigo, né? E não ser joio. Ser trigo. Ser aquele trigo que tem semente. Porque o joio, ele não tem semente. Ele não tem o que apresentar. Ele até parece. Mas ele não é. Ele não vai trazer um alimento. Mas o trigo, ele traz dentro da sua casca ali, antes de passar pelo fogo, porque o trigo no processo dele vai passando pelo fogo, pelos processos, né, até ser refinado e virar o trigo que nós conhecemos, né, sem ser semente. Mas eu costumo falar, Vanessa, que eu sempre tenho essa filosofia de vida, de observar mais quem faz do que quem fala. Quem está andando com você fala mais do que essa pessoa faz, meu irmão, dobra o joelho no chão, vai buscar o Senhor. Porque muitas vezes Deus quer te colocar numa posição de filho obediente, não de um filho rebelde. Porque muitas vezes nós queremos frutos daquele que faz, sendo que nós estamos numa posição de pessoa que só falamos. Sim. Então nós precisamos, eu sempre falo, né, eu converso muito com meu esposo sobre nossa vida, né, no cotidiano, é como nós vivemos, quem andar, com quem falar, porque muitas vezes nós estamos sendo seguidos como uma ovelha que não tem pastor. Nós temos um pastor que ele não só falou, é um Deus que falou de promessa, mas ele é um Deus que cumpre promessa. Então nós temos que ser semelhante ao nosso Pai, falar e cumprir, né? Ser obediente à voz do bom pastor. Ele apacenta a nossa alma, coloca em pasto verdejante. Então, para você que está do outro lado aí, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê vigor para você ir a 1 milha a mais, a 2 milhas a mais, andar um pouco mais. Muitas vezes você está aí, meu Deus, eu preciso abrir aqui um salão, eu preciso aqui começar meu próprio negócio, eu preciso começar esse canal aqui. Eu vou falar uma coisa para você.
foi direção de Deus, né, Vanessa? Foi debaixo de muito jejum e oração. Porque nós começou a ouvir, a declarar e fazer, colocar a mão na massa. Sim. Senhor, é o Senhor que vai dar a direção. Para que nós estamos com esse canal? Por que, Senhor, que nós estamos com esse canal? Só tem um objetivo, ganhar almas para o Senhor. Porque a nossa voz vai aonde nossos pés não vão. Não alcançam. Não alcançam. Mas Deus alcança para nós. Então, o favor de Deus, ele age dessa forma. Sim. O favor de Deus, ele age sem que você precise se esforçar. Sim. Você precisa fazer. Você precisa ter a ação. Mas você não precisa, por justiça própria, se esforçar, porque o favor de Deus sobrevém. Sim. Ele alcança. A obra é de Deus. Nós só somos coparticipantes daquilo. E passageiro. E passageiro. Vai passar rapidão. Logo, logo tem outra geração. E que legado nós estamos deixando para a geração de um filho que só fala e não faz? Você quer deixar um legado para a sua geração. Meu Deus, olha só meu pai, o meu avô, a minha tia, o meu tio. Olha só o legado que eles deixaram diante da palavra de Deus. Sim. Espalhando o evangelho que é puro e simples. Porque a palavra, ela é pura e simples. Ela não precisa ser enfeitada com mais nada. Em Apocalipse, capítulo 22, no final vai dizer: aquele que acrescentar ou tirar será réu. Esse é réu. Então é simples, é você falar do que está escrito, não acrescentar nada mais e nada menos, mas falar aquilo que Jesus quer que nós falamos, que é a palavra de Deus. E isso é obediência, é o filho que vai. Eu me recordei aqui do Benício falando, né? Sim. Tá registrado, tá perdoado, mas tá registrado. Tá perdoado, mas tá registrado, é forte. Sim. Teve um tempo que eu chateei ele, e aí eu pedi de perdão pra ele. E ele falou assim pra mim: mãe... O Benício é o seu filho, né? É, o Benício é meu filho. Ele tem 8 anos de idade. 8 anos. Nessa época eu acho que ele era mais novo. E aí ele falou assim pra mim, ele falou: mãe, eu te perdoo, mas o que você fez, você já fez. Agora você precisa não fazer mais. Não fazer mais. E o que fez uma criança. E essa semana ele olhou pra Camila e falou: Camila, nós conversamos sobre uma situação íntima nossa. E ele ouvindo, porque eles participam muito das conversas aqui, eles entendem muitas coisas. E ele falou: Camila, tá perdoada essa situação, mas ela foi registrada. Foi registrada. Então a gente tem que, quando a gente é um cristão que tá um nível a mais, já comendo o alimento sólido da palavra, não bebendo leite, mas você já tá comendo sólido, você entende que o perdão de Deus, ele é para os nossos erros, sim. Mas existe um momento que nós precisamos entender que precisa haver compromisso. Precisa haver um romper para existir um compromisso. Então esse é o nadar nas águas mais profundas. De Ezequiel, capítulo 47. Que é o que nós vamos entrar na palavra da Camila, encerrando essa palavra sobre o filho. Fica aí para você o questionamento: que filho você gostaria de ser? Que filho você gostaria de ser? Coloque em prática. Busque agradar ao seu pai, que ele é onipresente, onipotente. Aleluia, Jesus. E ele vê, ele sonda o nosso coração. Nós temos passado essa semana estudando bastante sobre as intenções do coração. E o coração, ele é enganoso. Sim. As emoções, elas são enganosas. Se nós nos precipitarmos a ter atitude diante das emoções, nós fazemos mal a nós mesmos, porque nós não enxergamos com clareza diante da palavra. Por isso a gente não pode se levar pelas nossas emoções. Nós temos que sempre buscar a palavra, para então entender no que nós estamos sendo colocados. Sim. Diante de Deus como vasos. Sim. E aí, Camila, eu te pergunto, o que você tem para nos dizer sobre o Ezequiel? No livro de Ezequiel, complementando com essa palavra, vai falar sobre as águas. Essa palavra, ela já mexeu muito comigo. Muito mesmo, muito mesmo. De tal forma que o Senhor, nessa madrugada,
as duas, nós estávamos em oração, né, Vanessa, madrugada, porque é tudo na direção de Deus. Deus confirmou essa palavra aqui. O Senhor falou que tem mulheres que estarão nos ouvindo que precisam sair do raso. E eu quero ler um trechinho para você, mulher de Deus. O homem, Ezequiel 47, verso 1, amém? Amém. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado do leste, com uma linha de medir, meu Deus, na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu pela água e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio e eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda que só podia atravessar sendo a nado. Até aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Senhor falando para mim, Vanessa, que tem mulheres que estarão nos ouvindo agora que precisa sair do raso urgentemente, que está no controle, porque quando aquele chega num certo nível, ele perde o controle, que ele precisa nadar, ele precisa deixar-se conduzido pelas águas, as águas do Espírito, porque tem mulher que ainda não venceu guerra, porque ainda está no raso, porque no raso ela controla. Porque no raso eu tenho controle da situação. Porque se eu ir mais profundo com Deus, eu vou ter que deixar a situação na mão de Deus. Porque muitas vezes, Vanessa, nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo um vídeo como esse e nós não queremos parar e entregar essa situação para Deus. Quero dizer uma coisa para você: só ainda não deu certo porque você está no controle. Mas se você entregar nas mãos de Deus e deixar bater no tornozelo e começar a ir, porque aqui está falando que as águas fluíam no templo, ou seja, na casa de Deus. É no templo. É no templo, é no altar de Deus, é no altar. Faça da sua casa um altar, levante um altar e entregue para Deus. Deixa Deus fazer, mulher. Você já tentou com as suas forças, não deu certo. Você já tentou no grito, não deu certo. Você já tentou no choro, na manha, não deu certo. Mas se você entregar para o Senhor, você vai começar a nadar nas águas do Espírito e você vai ser leve e suave, porque você vai deixar ser conduzida pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos desse discernimento, porque aqui está falando que as águas fluíram, foram no templo. Foi comunhão, né? Foi comunhão. Logo, né? Futuramente eu vou querer dar um depoimento. Sim. Sobre nossa vida em comunhão. E eu sempre falei muito para Camila que eu saí da igreja muito ferida. A igreja me feriu. E a gente passou por um processo de cura diante dessa comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja. Porque muitas vezes a gente deposita confiança demais em homens, em vez de depositar confiança em Deus. Sim. E eu me percebi muito nisso. Houve um tempo que eu falava, né, Camila, que eu preferia viver com Deus, mas sem comunhar com irmão nenhum. Porque era um momento, assim, pra mim, de muito desgaste. Hoje Deus tem me curado. Glória eu já tô bem melhor do que eu estava. Mas porque eu tive que nadar. Isso. Eu tive que participar, eu tive que membrar, eu tive que ir. Eu tive que sair do conforto do meu lar e ir em busca do templo. Sim. Porque o desafio de desagradar
e de ser desagradado, ele existe e ele precisa existir pra gente aprender a lidar O não, né? com o não. Como que você vai receber o não de Deus se você não aceita o não de um irmão? Forte. Como você vai receber? Como você vai dar não pro seu filho se você não aceita receber não? Então seu filho tem que ter tudo sempre eternamente. Compra um carro pra ele então, com 16 anos, e dá um carro na mão dele, sem antes ele ter acesso à carteira de motorista, que é exigida pela terra como lei. Sim. Para maturação e amadurecimento da pessoa, até ela poder dirigir. Sim. Então a gente não dá coisas sem que a pessoa receba ali no tempo certo, que provém da palavra, tempo de Deus. Isso é só um exemplo, né? O carro, a carteira. Nós estamos falando aqui de bênçãos do céu, Sim. de dons espirituais. Nós estamos falando de palavra de Deus, e não somente coisas materiais, porque Deus não está só nas coisas materiais, mas no sobrenatural que sobrevém Sim. do espiritual. E assim, Vanessa, você falando aí me despertou algo, porque tem pessoas, talvez você que está do outro lado aí, teve algumas experiências com igrejas, né, com pessoas, né, com um espaço de oração. E eu quero falar uma coisa para você, que a palavra de Deus diz lá no livro de Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, que é o que a Vanessa está vivendo. Sim. Eu tenho acompanhado ela nesse processo e eu tenho visto o sobrenatural na vida dela, coisas que ela nunca viveu, ela tem vivido, porque ela se permitiu ser conduzida. Sim. Se permitiu ao Senhor conduzir. E eu vou falar uma coisa pra você, nessa terra assim mesmo. Sim. Você erra também, eu erro, todo mundo erra. Todo mundo Chega tá... a ser um egocentrismo, né? Porque ou é 8 ou é 80. Ou esse irmão é, ou ele não é. É, ou ele não é. Então não é 8 ou é 80. Na verdade tem fraquezas ali naquele ser humano, que é um ser humano, que nós precisamos entender o momento de ir ou não, de acordo com o que Deus tem para nós. Não definir o futuro da pessoa. Porque talvez essa pessoa esteja no raso e você já está no profundo, você já está nadando e a pessoa ainda está lá no raso também. Então nós temos que respeitar os processos do irmão. Então muitas vezes nós estamos tão irados. Eu vi uma frase um tempo atrás que diz assim, eu não me lembro quem citou, mas falou assim que o inimigo já está sem ter o que fazer, porque é tanto irmão atacando irmão, é tanta gente atacando gente, é tantas pessoas atacando entre si. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás quer dividir para ganhar. Ele te divide, ele divide a sua casa para ganhar território, ele quer dividir a igreja de Cristo, mas não vai, porque a noiva de Cristo tem dono, e o dono é Jesus. E ai daqueles que falam contra a eclésia de Cristo, contra a igreja de Cristo. Então nós temos que colocar nosso coração em paz, descansar em Deus e ver como está a nossa vida, não como está a vida do irmão. Sim. Como você está, mulher? Como que você amanheceu? Como está a sua tarde? Como que está a sua noite? Como que está a sua madrugada? Como que está a sua agenda celestial? Como está seu tempo com Deus, Como né? está seu tempo com Deus? Porque quer vitória, mas quer ficar no raso? Não quer mergulhar? Quer a vitória daquela pessoa que está nadando, que deixou ser conduzido, mas está no raso. Sim. Então, Quer decidir a vida do outro em vez de viver a própria vida. aí eu falo uma coisa pra você. É uma coisa que eu não gosto. A comparação entra. A comparação entra a contenda, entra como que eu vou falar? Entra aquela angústia de porque cuida da sua vida, mulher. Sabe como que eu comecei a ter vitória na minha vida e tenho muito a ter ainda? Quando eu comecei a cuidar da minha vida, Vanessa. Esse foi um dos exemplos que a Camila deu pra mim num período que eu tava passando de maior estresse e dificuldade. E eu comprovei, porque muito mais do que estudar, eu adoro quando de forma empírica a gente comprova Sim. o que é falado. Sim. Através da experiência. Por isso, tanto o nosso intuito do canal. Sim. Porque a gente queria falar de coisas que a gente viveu. E ninguém nos avisou. Nós Não. teve que viver.
Teve que viver. E aí a Camila falou, Vanessa, cuida da sua vida. Sim. Aí eu tava falando de uma situação irritada, ela falou, tá, mas no que isso vai mudar a sua vida? Então hoje, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Tá, essa situação aconteceu, mas qual a influência dela sobre a minha vida? Sim. Até que ponto eu vou permitir que isso influencie a minha vida? E eu aprendi que quanto mais a gente se prover, se coloca a viver a nossa vida, a gente se ocupa. Sim. E muitas vezes tá ali um tendo discussão com o outro por além do maligno entrar. Sim. E também por pura ociosidade, porque não estão se ocupando com aquilo que é da vida de cada um. Sim. É igual a questão ali dos membros do corpo. Sim. Se o ouvido tá fazendo a função dele, a boca tá fazendo a função dela, a mão tá fazendo a função dela, ninguém vai ficar desconectado. Sim. Porque cada um tá na sua função. Na sua função. Cuidando da sua vida. Então, cuidando da sua própria vida. Então, muitas vezes você vai falar assim, até meu palavreado, né? Eu tava até falando, o meu esposo falou algo pra mim, que o original é caro. O original tá sendo extinto, porque queremos ser cópia de outras pessoas, sendo que Deus te fez original. Então seja original, seja você na sua essência em Cristo. Temos muito que melhorar, irmã Camila, eu não vou melhorar, porque agora tem que ser original. Eu nasci ignorante, eu nasci assim, vou morrer assim, negativo. Eu tô falando em questão de essência, em questão de jeito, que você não precisa mudar, porque tem coisa que Deus deu pra você e não deu pra mim. Deu pra você e não deu pra mim. Sim. Deu pra mim e não deu pra você. Porque Ele sabia pra quem eu ia usar aquela essência. Ser original. Ser original, ser você mesmo, hoje tá caro. Tá caro. O original é caro, meu povo. Autêntico, né? Autêntico. Ter autenticidade, para a capacidade de falar, olha, eu não consigo. Sim. Ter autenticidade de dizer assim, eu não consigo, eu não posso. Mas haverá outros momentos Sim. em que a gente vai poder ali participar, fazer o que tem que ser feito. Sim. Mas é ter a autenticidade de entender que quando a gente está em Deus, nós devemos nos preocupar em não desagradar o Pai, não a pessoas. Verdade. Porque a gente acha que estar direcionado por pessoas, a gente está agradando ao Pai. E a gente não pode se confundir na nossa missão aqui na Terra, que é a do Evangelho, Sim. a da Palavra de Deus. E aqui nós não estamos falando sobre rebeldia. Não. Nós somos pastoreados na casa do Senhor. Sim. Nós estamos debaixo de uma liderança. Sim. Né? Nós somos abençoados na casa de oração. Sim. Mas nós estamos falando para você, homem, mulher de Deus que está nos ouvindo, estamos falando dos falsos, dos lobos. Por falta de conhecimento, o meu povo perece, diz a palavra de Deus. Então, algo que me ajudou muito no começo da minha caminhada, mergulhar de Gênesis a Apocalipse todos os dias na palavra de Deus, porque você não vai ser enganado. Sim. Você vai saber até onde você vai, porque muitas vezes você está nadando, mas não é na água do Espírito, você já está aprofundado em algo que não é de Deus. E eu quero falar uma coisa para você: começa a ler a Bíblia, começa a praticar a Bíblia, começa a trazer a vida que Deus derramou sobre a palavra dele e sobre a sua. Declara a palavra de Deus sobre você. Então aqui vai falar sobre o templo. Então você tem que estar no templo de oração. Você tem que estar mergulhado. Você tem que deixar ser conduzido no altar de Deus. Mas para isso nós precisamos começar a cuidar da nossa alma. Porque a salvação ela é individual, Vanessa. Ela é individual. Porque a palavra de Deus vem nos falar que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se perder de si mesmo. Se perder. Sim. Se deixar estar largado. Sim. Como se não tivesse um dono. Você tem dono. Sim. E a comunhão, ela é isso. É você conviver com pessoas que têm histórias diferentes, vidas diferentes. E que você precisa entender que acessar o discernimento dos dons espirituais, ele é necessidade hoje para nós como cristãos.
Porque como eu falei naquele exemplo, né, do congresso, Sim. iam 3 pregadores de vertentes diferentes, um embatia com o outro. Sim. Então assim, eu fico pensando assim, como que ele colocou os pés ali, sabendo que aquele não era o lugar que Deus destinou para ele. Sim. Um homem, meramente um homem que viu a necessidade e o desejo de estar naquele ambiente. Sim. Então tem ambientes que a gente quer estar, mas que não é o que Deus preparou para nós. Isso é ser conduzido. Ser conduzido. Então é nesse ponto que a gente fala sobre o discernimento de espírito. Não como rebeldia, Sim. mas como você ter a capacidade de enxergar isso é o que Deus quer para mim ou é o que esse homem deseja para minha vida. Meu Deus. Isso também é na nossa vida conjugal, como casal, nossa vida de como pais diante dos nossos filhos. As amizades. Amizades. Porque quantas... Vanessa, é algo assim, como nós estamos falando, a maioria que é mulheres, e serve para homens também. Quantas vezes eu quis ter amizade com pessoas que Deus não fazia parte do propósito para minha vida? Quantas vezes eu quis estar em mesas que Deus não me queria lá? Quantas vezes eu quis algo e Deus falou não, e eu não entendia, e Deus permitia uma situação para que eu fosse guardada, que a gente é guardado de certas coisas. Então, quero falar uma coisa pra você, mulher. Muitas vezes tá se sentindo, sabe, dolorida porque você não está em mesas que você queria estar. Você não está em comunhão com certas pessoas. Não odeie elas, não. Abençoe a vida delas. Porque é livramento, é Deus te separando. Separação. Porque tem coisas que só vai acontecer quando você estiver longe de certas coisas, de certas situações, de certas pessoas. Porque, Vanessa, teve um tempo na minha vida que eu tava assim, ó, no raso. E eu, estando no raso, queria estar com pessoas que já estavam no profundo. Só que eu tive que trilhar o meu caminho com Cristo para que eu pudesse as mesmas estruturas que aquele povo. Então o Senhor estava me separando para algo melhor. Deus separou Moisés. Deus separou Elias. Deus separou Abraão de Ló. Separou Abraão de Ló. Deus é um Deus que separa por um tempo determinado para um propósito maior do que a mesa que você quer sentar. Porque estamos falando um tempo de mesa. A mesa ela é profética. E é o nosso tema, né? A mesa. Comer com a mesa. Cear na mesa. Então, a mesa ela é profética. A mesa ela é um altar. Se levante um altar, que é na mesa que houve a ceia, é na mesa que é revelado Judas, é na mesa que o Senhor reparte o pão, é na mesa. Então esteja atento quando você estiver na mesa com alguém, porque muitas vezes, Vanessa, você ponha na sua mesa. E quem você põe na sua mesa. E nós estamos falando de coisas que muitas vezes, Vanessa, nós poderíamos vir aqui e falar: olha aqui, eu tenho a receita de algo pronto para você. Nós não estamos falando coisa real, que nós passamos, estamos passando e vamos passar. Sim. Porque a vida real aqui fora, a vida quando nós desligamos a internet, ela é doída. E você sabe, mulher, como que é. Você sabe que os desafios, elas não são contos de fada, elas são reais. E nós só conseguimos vencer ela quando nós nos deixamos ser conduzidos por Cristo. Até porque a gente sabe que o não é necessário. Sim. Mas quem quer receber o não? Quem quer receber o não? Muitas vezes a gente não quer receber o não. A gente quer o sim de Deus. O sim. E às vezes o não é um tempo de espera. Sim. É um tempo de separação. É um tempo de aprendizado e aperfeiçoamento. E o não faz bem. Porque vamos dizer aqui que tem uma criança de 5 anos que quer tacar fogo. Claro que nós não vamos deixar. Você vai falar: não, larga isso. É isso que Deus faz conosco. Às vezes nós estamos com algo em nossa mão que o Senhor fala: agora não é tempo. Você não tem autoridade para estar com esse fogo na mão. No momento certo, eu vou te dar. Isso aqui nós estamos falando do fogo do Espírito. Amém? Então, assim, tem coisas que nós vamos ter experiência com Deus. Eu me lembro, assim, que a unção que Deus derramou sobre a minha vida foi em tempo de não. Não vai.
E você não ir e ficar firme é difícil. Porque ficar e murmurar é mais fácil. Ai, meu Deus, por que comigo? E não vai adiantar nada se espernear para Deus. Não vai adiantar, Deus. Se a gente for tratar de olhar a psicologia, a gente trata muito a questão da fala como um processo de cura. Sim. E aí a gente busca aqui da palavra a questão do reclamar. Clamar é você dizer. Reclamar, você continuar dizendo. A psicoterapia também, a pessoa traz ali um conteúdo, ele é mensurado, ele é trabalhado e a partir daquele momento ele é cauterizado. Ele é o que? Resolvido. O que você pôde fazer, você fez. O que você não pôde, não fez. E agora o que vai ser feito com o que você já construiu diante disso? Então, o reclamar para nós, como cristãos, a gente precisa entender que não é bom. Não é bom a gente meditar nas coisas que não são do alto, nas coisas ruins, nas coisas que nós não temos acesso ainda. Então, não adianta a gente ficar reclamando negativamente. Nós precisamos clamar, pedir, né? Pedir até que venha, até que nós alcancemos. Essa é uma mentalidade de renovo. Eu nunca vou conseguir comprar aquela determinada coisa pro meu lar. Não, minha irmã, não é assim. Você vai conseguir. Sim. Mas vai ser no tempo em que você se planejar, se resolver, se destinar àquilo e Deus vai agir. Não diga com as suas palavras que aquilo você não terá acesso. Não coloque isso como algo real no nosso mundo material, físico. Coloca ele no mundo espiritual como uma possibilidade. Sim. As pessoas aqui que estão ouvindo a palavra pela primeira vez, se for pela primeira vez, deixa aqui no comentário, fale para nós como está sendo sua experiência. Muitas vezes você não nos conhece, é do outro estado, de outra região, né? Meu sotaque aqui é bem forte, não sou do Nordeste, eu sou do Centro-Oeste e aqui de Várzea Grande para todo o Brasil e todo mundo. Então nós temos esse sotaque cuiabano, né? E temos esse sotaque que você talvez não ouviu muito falar, mas é um sotaque bem forte, né, Vanessa? Então de vez em quando eu deixo fluir um pouquinho a mais. E talvez você não conhece Várzea Grande, Cuiabá, e é daqui que tá saindo a Vanessa Galo e a Camila Moraes para falar para você da palavra de Deus. Aleluia. É com muito carinho, muito amor que nós viemos falar sobre Ezequiel 47. Então, assim, você pode ser a primeira vez que você está ouvindo, a segunda vez que você tem ouvido falar de Jesus. Eu quero que você deixe seu comentário construtivo, amém? Amém. Deixa aí, fala de onde você está nos ouvindo, o horário, deixa aí nos comentários, será um prazer estar lendo cada mensagem, amém? Amém. Então, qual nível eu e você estamos? E também estamos falando com pessoas que já têm muito tempo na caminhada, mas ainda está no raso. E tem pessoas que podem estar aceitando Jesus hoje, mergulhar na palavra de braçada. Então não é quanto tempo você está na presença de Deus, mas o quanto você se doa e se deixa ser levado por Deus. Então é sobre isso que... Compromisso, né? O compromisso com a palavra, compromisso com o céu. Então é esse que o livro de Ezequiel, ele é todo profético, né? É um livro que eu gosto muito, o livro de Ezequiel, que vem falar sobre um relacionamento do sobrenatural com Cristo, que nós possamos estar ligado com Deus, ligado com aquilo que Deus tem para nós, porque você, mulher de Deus, muitas vezes Deus hoje está te tirando do raso. Sim. E colocando lá com as águas nos lombos, até você ir para algo mais profundo. Mas para isso você precisa renunciar às suas vontades, renunciar ao seu querer, assim como eu e a Vanessa estamos passando e vamos passar, né? A renúncia do nosso eu, do nosso próprio entendimento,
Então que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Sim. Renúncia de orgulho, renúncia de achar que nós sabemos todas as coisas, que a gente entende e tá feito, tá pronto, é o que é certo, que não existe meio termo, que não existe nenhuma outra forma que não seja a nossa de lidar com as situações. E quando nós estamos com pessoas, as coisas elas são diferentes. Na presença de Deus também é diferente. Quem é soberano é Deus, não somos nós. Nós estamos no centro da vontade de Deus e nos permitir modificar a nossa forma de agir como filhos diante da palavra. Sim. E é interessante, Vanessa, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, muitas mulheres aqui, Vanessa, tá se perguntando, mas eu não consigo ir além do que eu estou, com as águas no tornozelo. Eu não consigo ir mais além. Muitas vezes até se inspira em alguém, assiste pessoas, até mesmo na sua igreja local, no seu trabalho, e se acha incapaz de ir além daquela situação, daquele cenário que ela está. Mas eu costumo falar o seguinte, que o cenário perfeito para Deus fazer o milagre é na sua impossibilidade. É quando os nossos recursos acabam, é quando não tem cura, que Ele tem cura. É quando a escassez chega, Ele chega com a providência. Então eu quero profetizar na sua vida um tempo de águas profundas na sua vida, um tempo onde que o Senhor te arranca do raso e te coloca nas profundezas das águas do Espírito. Mas para isso, mulher, você precisa dizer um sim para Deus. Sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus, eu quero avançar na sabedoria, no conhecimento, mas nas asas do Espírito eu irei mais longe. Sim. Porque muitas vezes nós estamos separando a nossa mente, que vem representar a nossa alma, sim, que automaticamente vem nos impulsionar no corpo, mas no espírito, porque nós somos tricotômicos, né? Eu sou tricotomia, eu acredito na Trindade, porque o nosso Deus, ele é tricotômico, ele é 3 em 1. Então eu acredito no corpo, na alma e no espírito, mas é o nosso espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Então, para isso ser deixar conduzido, você precisa dominar sua mente, treinar sua mente na palavra, treinar o seu corpo a fazer aquilo que muitas vezes nós estávamos falando, acordar cedo para gravar um vídeo, para meditar, acordar na madrugada para estar em oração. Foi o que nós fizemos, né, Vanessa? Então, é você colocar seu corpo e sua mente para trabalhar, para que o seu espírito esteja alinhado com o Espírito de Deus. Sim, para você receber também o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes nós já estamos tão céticos com o natural, sim, que deixamos de viver experiências sobrenaturais. Sim. Ali em Mateus 15, né, versículo 18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então é com essas coisas que nós devemos nos colocar diante de um pensamento de questionamento, com as coisas que saem da nossa boca, porque elas vêm do nosso coração. Não é o que nós comemos ou o que nós colocamos na nossa boca, mas sim o que tem saído da nossa boca. Quais são as palavras que nós temos colocado diante dos nossos olhos. Porque a gente fala sobre o tempo de mesa, né? E os nossos olhos, eles são vitrines, vitrines da alma. E muitas vezes, o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, da nossa vitrine, daquilo que nos impulsiona e direciona? Isso mesmo. É, assim como o homem se vê, assim ele é, né? Diz a palavra de Deus. Então, isso é filosofia humana, mas de Cristo para nós. Então, assim, o que nós estamos vendo? Talvez você está vendo uma situação que não tem saída. Assim como eu já estive, Vanessa, em situação que eu falava assim, meu Deus, desse ano não passa, desse ano eu não consigo. Porque as pessoas que me cercam me levam para esse caminho, acreditar nisso. Sim. E coloca Deus pequeno, igual nós estávamos conversando ontem.
nosso problema, ele sempre vai ser menor que o nosso Deus. Nosso Deus, ele é maior que qualquer problema. Muitas vezes você está olhando para nós aqui falando assim, mas a minha situação é terrível no meu casamento. Essa situação é terrível nessa enfermidade. Sim. Meu Deus, eu não vou... Teve um momento na minha vida, Vanessa, que eu passei há uns 15 anos atrás, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou ter o dinheiro para me alimentar no outro dia. O recurso financeiro mesmo, porque nessa terra você precisa do real para estar se alimentando, para pagar suas dívidas. Até nisso Deus está suprindo você, mulher. Recebe em nome de Jesus. Deus está mandando socorro ao teu encontro. Mas para isso você precisa mudar o seu olhar. Olho para Cristo. Lá em Salmo 121 diz, eleva meus olhos para o monte, eleva seus olhos para ergue a cabeça, que Jesus está falando. Levante a cabeça, olha para o céu, que é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu socorro, Vanessa. Sim, é de lá que vem o socorro. E tem um momento ali da palavra de Deus que fala que a fraqueza de Deus não é como a nossa força. A fraqueza de Deus é maior do que a nossa força. Que a força humana, né? Sim. Coragem. Então, assim, é você viver na dependência de Deus. Então, eu acho muito... Aqui dá muito para nós tirar muito... Extrair muitas vitaminas aqui dessa palavra. Que a palavra de Deus nos traz vida. Sim. Mas, Ezequiel 47 vem falar para você, sai do raso. Venha para as profundezas da palavra, porque Jesus te chama, Jesus está chamando mulheres para sair do raso, mulheres para sair da mesmice, Aleluia. Fazer as mesmas coisas sempre. Não, Jesus está te chamando para algo sobrenatural. Jesus quer algo profundo, quer intimidade. Jesus quer falar para você, dar direção para você, porque muitas vezes, Vanessa, nós queremos viver na dependência das orações das pessoas que estão no profundo, mas Ele quer que você saia do raso, você venha buscar, você venha, porque o véu se rasgou, o livre acesso a Deus já foi liberado pela cruz de Cristo, pela morte de Jesus na cruz, foi liberado o acesso entre filho e pai, entre pai e filho. Então, Deus avance. Quer conexão. Deus quer conexão. Intimidade. Quando a gente pode pegar pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, como é gostoso intimidade. Sim. Com quem a gente sabe que é participante da nossa vida. Se sente bem, né? A gente se sente bem, Ele quer também essa intimidade. Ali no versículo 12, as árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Aleluia. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Então Deus, Ele deixa também essa mensagem de que a árvore ela será frutífera. Mas se ela estiver perto das águas. Se ela estiver perto das águas. Quem é a água? Ele Deus, é água viva. Jesus é água viva. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana naquele poço, ele chega um certo momento que ele pede a água para ela. Só que ela se recusa, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então ela fala assim, mas você me pediu água a mim? E Jesus fala, se você soubesse quem te pede. Ela estava ali achando que ela estava num poço, que ela só estava diante do poço. Existia o poço, só que tinha uma fonte ao lado do poço, que era Cristo. Ele é a fonte. Então muitas vezes nós estamos em poços, sendo que o Senhor quer o rio. Bordo. Ele quer te dar a fonte. Meu Deus. Ele quer a fonte. Eu quero a fonte. Então, muitas vezes, o poço te dá uma segurança. Sim. Que você mesmo tira a sua própria água. É verdade. Mas você ainda terá sede. Mas quando você bebe da água da vida, que é Jesus, você jamais terá sede. E nós não estamos nem falando de água. Sim. Nós já estamos falando de saciar essa angústia. Hoje nós vivemos um tempo que muitas pessoas, né, sofrem com depressão.
E muitas vezes não é falta de Deus. Até pessoas que estão ali, né, lendo a palavra de Deus, mas é falta de saciar a sede em Deus. Porque eu passei um período da minha vida que eu estava no raso. Então muitas vezes nós temos que dar um passo a mais para ser curado. Então se tem alguma mulher aqui que está nos ouvindo, que está nos vendo, que você seja curada de toda opressão, toda depressão, que Jesus te cure nesse momento, porque há muita vida para você, mulher, há um tempo novo para você, há um tempo de você beber da água da vida. Eu vou te falar uma coisa, não é o fim, é apenas o começo. Você gerou um lindo testemunho. Em nome de Jesus, que você receba a cura em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então é isso, Vanessa. Então essa palavra, ela foi muito edificante, muito forte. Poderosa. Nessa simples conversa, nós estamos aqui como pregadoras da palavra de Deus. Canal de bênção. Canal de bênção. Um vaso. E para nós encerrarmos, né? Continue no nosso canal. Sim. Não deixe de participar. Ative o sininho, curta, porque curtir, compartilhar significa que vocês gostaram, que vocês estão firmes na palavra conosco. Isso é bom para o nosso canal, para que ele alcance mais pessoas. Então, vamos fazer, né, nossa oração final. Sim, vamos estar orando. Encerrar. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Nós estamos aqui com essas pessoas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor alcance agora, esteja no carro, esteja em casa, esteja, Senhor, em qualquer lugar, papai. O Senhor alcance essas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor traga para a profundeza da Tua palavra, da água do Espírito, Senhor. Pai, que haja conversão através desses vídeos, Senhor. Esses vídeos é para a Tua glória e para a Tua honra, papai querido. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos vida de Deus sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Assim nós cremos. E se você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, deseja, em nome de Jesus, declarar o único Senhor sobre a sua vida, mande para nós aqui embaixo. Deixa aqui escrito para nós vamos estar orando por você em nome de Jesus, e o Senhor te alcança com a tua misericórdia e continue firme. Deus é o Deus de vida. E seja trigo. Seja trigo. Procure ser trigo. Procure ser trigo. Mesmo em meio às dificuldades, tribulações, procure ter um comprometimento, um comportamento. E tá vindo coisa boa aí. Tem coisa boa pro próximo vídeo. Em nome de Jesus, nós vamos já falar para vocês o que é. Mas fica ligado, não perca nenhum vídeo. Fique por dentro do que Deus está falando nesse tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.